No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes do podcast Farmácia em Dia. Sou a Daniele Marini, estou como diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e hoje irei apresentar esse episódio em que abordaremos a questão da semiologia. Falar do porquê é tão importante como tratar da semiologia. Para isso, o farmacêutico precisa entender profundamente o que é a semiologia e os seus conhecimentos, para que possa abordar e fazer com que o raciocínio clínico esteja presente na sua prática diária. E para engrandecer essa conversa, eu quero convidar a doutora Ana Lopretti, que também é farmacêutica, docente, possui experiência na área de pesquisa em bionanotecnologia, assistência farmacêutica e farmácia clínica. Em especial, hoje atua no cuidado farmacêutico por meio da implantação e realização do serviço farmacêutico. Olá, Ana, é um prazer tê-la conosco em nosso podcast. Oi, Dani. Primeiramente, queria agradecer ao convite, né, de toda a diretoria do CRF São Paulo, agradecer aqui os ouvintes e falar que eu estou aqui à disposição para a gente fazer esse bate-papo sobre esse tema que é realmente de grande relevância para os farmacêuticos com atuação clínica. Obrigada, Ana, por aceitar. Hoje você é uma referência nesse assunto e é um prazer trocar ideias com você, né? A semiologia é muito recente, ela traz lá na resolução do Conselho Federal de Farmácia, onde a gente começou a implantar realmente a semiologia nos cursos de graduação, foram nas últimas diretrizes. Então, nós estamos falando aí menos de 5 anos, né? E aí eu quero começar a conversar com você fazendo uma pergunta básica. Qual é a importância do farmacêutico desenvolver o raciocínio clínico para o acompanhamento farmacoterapêutico e para as doenças autolimitantes? Bom, eu vou começar essa resposta só lembrando um pouquinho que justamente nesse ano a gente está completando 10 anos das resoluções do Conselho Federal de Farmácia, a 585 e a 586. E essas resoluções, então, elas regulamentaram a execução dos serviços clínicos destinados à comunidade, né? Mas também aprovou a prescrição de medicamentos, especialmente os isentos de prescrição para as condições de saúde autolimitadas. Então, quando você me perguntou sobre, né, qual a importância do raciocínio clínico para o acompanhamento dessas doenças autolimitadas, é importante deixar claro para o ouvinte o que é uma doença autolimitada, né, Dani? Então, é uma enfermidade aguda, né? Ela é de baixa gravidade, breve período de tempo e é algo que não precisa de diagnóstico. No entanto, na maioria das vezes são tratadas por medicamentos isentos de prescrição, e é aí que entra o farmacêutico, podendo dar, né, essa atenção a esses usuários, né, dos medicamentos isentos de prescrição, em situações que ela não precisa procurar, provavelmente, um atendimento médico. Tá, então agora que a gente já sabe mais ou menos o que é uma doença autolimitada, o que seria então esse raciocínio clínico que todo mundo fala, o farmacêutico precisa ter o raciocínio clínico. Raciocínio clínico nada mais é do que você sistematizar o seu fluxo de atividades, né? Então, assim, todas as etapas de um atendimento farmacêutico, ela tem uma ordem lógica para acontecer, e isso que a gente chama de raciocínio clínico, né? Então, eu falo que esse raciocínio clínico, ele envolve 4 etapas. A primeira etapa, identificar e acolher as demandas do paciente. Então, aquela história, Dani, da gente ter uma escuta ativa, qualificada, né, dos problemas de saúde. Então, é você chegar e falar olho no olho do paciente, olha, o que está lhe incomodando, o que ele trouxe aqui? Isso é identificar e acolher a demanda. E é a primeira etapa desse raciocínio clínico. Mas, na sequência, a gente precisa identificar as necessidades de saúde do paciente. Muitas vezes essa necessidade o paciente nem sabe. Então, ele chegou lá, a queixa dele era, olha, eu estou com uma dor de cabeça. Mas nessa identificação, né, de uma necessidade, você verificou, por exemplo, que ele estava com uma pressão alterada, uma pressão aumentada. Então, você identificou uma necessidade de saúde do paciente. Identificado, então, a queixa e as
possíveis outras demandas, o farmacêutico tem que planejar e realizar as intervenções farmacêuticas. Então, começando, ele tem que pensar todos os medicamentos que o paciente toma. Se o paciente tem adesão a esses medicamentos, se esses medicamentos, um a um, se eles são necessários, se eles são efetivos, se eles são seguros. E lembrando, tudo isso tem que ser documentado. Então, tudo isso vai compondo que daqui a pouco a gente pode até detalhar um pouco mais o que seria a anamnese farmacêutica. Tudo isso vai compondo essa anamnese. Por fim, esse farmacêutico ele vai propor alguma intervenção e esse paciente deve retornar para que o farmacêutico possa avaliar esses resultados da intervenção. Por isso, esse é o raciocínio clínico, ou seja, você tem que partir de uma demanda do paciente, avaliar quaisquer outras interferências desse paciente, analisar todos os dados do paciente, então dados subjetivos, dados objetivos, e propor intervenções que depois devem ser reavaliadas. Então, isso tudo tem que ser documentado, a gente sugere que seja documentado por uma técnica, que é um método que é o SOAP, em que você colhe, então, todos esses dados subjetivos, os dados objetivos, faz a avaliação e o plano de cuidado. Então, é isso que a gente chama de raciocínio clínico, para que a gente tenha uma lógica desde o acolhimento da demanda até essa intervenção com sucesso terapêutico. Perfeito, Ana. Uma definição clara, objetiva e demonstrando a importância do farmacêutico ter esse raciocínio clínico. Eu só queria completar, e eu até quero ouvir a sua opinião. O farmacêutico, quando ele está nessa atuação clínica, ele tem dois objetivos bem diferentes dependendo da situação do paciente. Como você colocou muito bem, nas doenças autolimitadas, então, onde o paciente chega com essa demanda e eu tenho que fazer todo esse processo de estudo para verificar se realmente trata-se de uma doença autolimitada, na qual a gente pode ter intervenção, ou se há necessidade da procura de um outro profissional para que não tenha um agravamento e até prejudicar e chegando a situações que nós não gostaríamos. Isso nas doenças autolimitadas. Mas a gente tem um outro processo, que são nas doenças crônicas, que o farmacêutico tem uma atuação extremamente importante, e aí a gente chama de um serviço, denominado como acompanhamento farmacoterapêutico, no qual o farmacêutico tem por objetivo de identificar os problemas relacionados aos medicamentos, famosos PRMs, para que ele possa, sim, fazer essa intervenção e sempre com o objetivo de melhorar a terapia do paciente, seja medicamentosa ou não medicamentosa, Então, o raciocínio clínico, ele não cabe só nas doenças autolimitadas, mas ele cabe também além disso, no processo de acompanhamento farmacoterapêutico. O que você acha, Ana? Exatamente, Dani, você falou tudo, Esse processo, esse raciocínio clínico, ele é um só para as duas situações, É o mesmo. Como você disse, numa condição de saúde autolimitada, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de uma prescrição de um medicamento, a gente tem algumas intervenções. Já no acompanhamento de um paciente portador de uma doença crônica, nessas situações, o que muda um pouco é que geralmente esse paciente, como intervenções, a gente tenha um encaminhamento, a gente tem a solicitação de exames laboratoriais para poder avaliar se essa farmacoterapia está efetiva, se ela está segura, Então, muda um pouco a questão das intervenções, mas o raciocínio clínico é exatamente o mesmo, como você falou. E se o raciocínio clínico é o mesmo, então, da onde começar? E aí vem o tema da nossa podcast hoje, que é a semiologia. Nada mais é a semiologia do que o estudo dos sinais e sintomas. Então, para a gente começar, Ana, vamos definir aí de maneira clara o que são sinais e o que são sintomas. Bom, isso é uma pergunta ótima e eu gosto sempre também depois de dar um exemplo, porque às vezes um sinal ele pode ser um sintoma também, Então, eu falei ainda há pouco da gente coletar dados subjetivos, dados objetivos, Então, um dado objetivo é aquele que a gente pode quantificar, aquele que a gente pode medir. E um dado subjetivo é um dado relatado que a gente não tem como quantificar. Então, vamos lá. Sinal são dados objetivos, que, logicamente, então, podem ser quantificados e são coletados pelo examinador. No caso do farmacêutico, então, ele está coletando um sinal de um paciente. Eu já vou exemplificar. Já o sintoma é um dado subjetivo,
é o que o paciente sente, é uma percepção humana. Então, eu gosto de dar um exemplo. O paciente chega e fala assim: olha, doutor, eu estou sentindo muita taquicardia. Taquicardia é um sintoma. Por quê? O paciente está relatando aquilo, é uma percepção dele, mas ele está relatando: olha, eu estou com uma taquicardia. Ele está sentindo que o coração está batendo mais rápido. Mas a partir do momento que o farmacêutico ou qualquer outro profissional de saúde mede a frequência cardíaca e, por exemplo, olha, sua frequência cardíaca está 140 batimentos por minuto, então isso passa a ser um sinal, porque passa a ser algo quantificável. Então, às vezes, o paciente tem um sinal, e a gente anota isso na ficha de anamnese como um sinal. Às vezes ele só apresenta um sintoma, ou às vezes ele tem um sintoma, mas que a gente consegue fazer uma quantificação por outra via, e aí aquele sintoma passa a ser um sinal para nós. Mas é importante falar que, assim, as pessoas falam: ah, então o sinal é mais importante do que o sintoma. Não, o sintoma é a percepção do paciente, e isso é muito importante, por isso que a gente fala da escuta ativa. Porque se a gente buscar, às vezes, só alguns sinais, principalmente em distúrbios de saúde mental, por exemplo, a gente não consegue obter um sinal, e o sintoma é o que vai nos nortear até para um encaminhamento e uma orientação melhor para esse paciente. Perfeito, Ana. Eu acho que a gente fecha aí muito bem nessa definição do que são os sinais e os sintomas, e eu gostaria até de ressaltar para os farmacêuticos, né, que não é porque seja algo que é um sintoma que a gente precisa desconsiderar, porque é uma experiência do que o paciente, mas a gente também tem instrumentos que podem nos ajudar a pelo menos verificar. Então, por exemplo, a escala da dor. A escala da dor, a gente tem a sensação da dor é muito diferente. Mas hoje já existem escalas muito bem padronizadas que a gente pode verificar qual é a intensidade da dor desse paciente. Então, o farmacêutico tem ferramentas que auxiliam ele nesse processo e que são extremamente importantes do farmacêutico conhecer e usar, né? E aí você traz uma questão extremamente atual, né? E não só nos cursos de farmácia, não só na atuação do farmacêutico, que é o método clínico centrado na pessoa. O quanto que a gente tem que estar ativo, com escuta ativa, voltado para as necessidades desse paciente, não focar só na doença, porque doença é completamente diferente de enfermidade. Eu posso estar doente, mas eu posso não estar enfermo. Eu posso estar enfermo, mas posso estar não doente, eu posso ter os dois, né? A enfermidade é a experiência que esse paciente vai ter com aquela doença. E muitas vezes isso vem de uma maneira tão intensa que acaba agravando o processo de doença, né? Então, a gente trazer esse atendimento centrado na pessoa é extremamente importante. Mas, para eu conseguir estudar esses sinais e sintomas, você foi muito clara no processo de anamnese, né? Então, além da anamnese, eu posso utilizar exames físicos, como você falou, a taquicardia, o farmacêutico verificar a taquicardia, e também fazer os exames complementares, né, Ana? Então, para mim, no processo da semiologia, eu englobo essas três caracteres: anamnese, exame físico e exame complementar. Queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Olha, Dani, eu sempre falo, né, o farmacêutico ele fica se importando muito com a intervenção. Mas uma boa intervenção, ela só é feita se você tiver uma boa coleta de dados. Por isso que eu sou suspeita, porque eu gosto muito de detalhar como se faz uma coleta de dados, como se faz uma boa anamnese. Porque se você não souber fazer a pergunta certa, na hora certa, preencher a lacuna correta, você não tem como fazer uma intervenção correta, né? Então, assim, eu sempre relembro, anamnese é um termo grego, né, que já é muito amplamente utilizado, mas para quem não sabe o que significa, nada mais é do que trazer de novo a memória. Por que isso é importante? Porque aquilo que a gente não documenta, a gente não tem respaldo para fazer uma avaliação plena para poder ter uma intervenção. Então, quando o farmacêutico fala assim: ah, mas eu fiz perguntas para o paciente no balcão. Sim, isso é muito importante para a hora de uma orientação. Mas na hora que você vai fazer um serviço clínico mesmo, que você vai precisar fazer um encaminhamento, uma prescrição, uma solicitação de exames, você não pode só ter uma conversa informal. Então, todas essas informações têm que estar na anamnese. E essa anamnese, ela tem que englobar 3 áreas, né, que eu vejo: perfil do paciente, história clínica e história farmacoterapêutica, né?
E o farmacêutico acha que a história farmacoterapêutica é o grande foco, mas a verdade é que, assim, saber sobre os medicamentos é extremamente importante, mas a gente precisa conhecer o perfil do paciente para, de repente, poder saber qual medicamento que eu posso sugerir uma troca. Eu preciso saber a história clínica para saber se aquele medicamento já não foi usado para esse paciente, já não teve um retorno, né? Então, no perfil do paciente, saber, por exemplo, a escolaridade é importante para saber como eu vou falar com aquele paciente, qual é o grau de instrução, saber se ele tem cuidador ou ele mesmo cuida dos seus medicamentos, acesso a medicamentos e assistência farmacêutica. Então, por exemplo, um paciente que está usando simvastatina, ele se queixa de dores musculares. Eu vou sugerir uma troca por rosuvastatina somente se ele for um paciente que não é usuário exclusivo do SUS. Porque se ele falar que todo o acesso de medicamentos dele é via SUS, a rosuvastatina não pode ser uma sugestão, né? Lembrando que essa sugestão vai ser indicada para o médico, porque o médico faça a substituição, mas eu nem vou fazer essa sugestão para o médico. Então, a gente precisa saber sobre esse acesso e toda a parte de assistência à saúde dele. Na história clínica, ele chegou com uma queixa de dor de cabeça, mas ele não é só essa dor de cabeça. Então, eu preciso saber quais são as condições de saúde que ele tem, porque ele é hipertenso ou não, porque a dor de cabeça pode ser proveniente de um quadro hipertensivo, né, que esteja alterado. Ele tem diabetes ou não? Outra coisa, ele já usou alguma medicação para dor de cabeça, sim ou não? Ele tem histórico de familiar, de alguma complicação? Eu preciso saber de tudo isso e sempre associado com a qualidade de vida. Porque como a gente falou ainda há pouco, Dani, às vezes uma condição, para mim, tem um impacto na minha vida, e para outro paciente tem outro. Então, a gente pensar na humanização em saúde, que é quando a gente individualiza. Então, eu nunca vou me esquecer de um paciente DPOC, né, que eu tive, e que ele falava que a qualidade de vida dele era 10, mesmo sendo usuário, né, de um cilindro de oxigênio. Se vê que as experiências que ele teve de vida fizeram ele ver que aquilo não era uma condição ruim para ele. E para outros tantos pacientes que eu atendia, eles falavam que a qualidade de vida era 2, 1, por conta exatamente do mesmo motivo. Então, a história clínica é muito importante. Assim que a gente É. coletou tudo isso, aí assim, a gente vai para a história farmacoterapêutica. Quais são os medicamentos prescritos? Dar muita atenção para os que não são prescritos, ou seja, a automedicação, que muitas vezes a automedicação é não assistida, né? Terapias complementares, vacinação, se esse indivíduo se vacinou, se não se vacinou, e não é só Covid, todo, né, se ele tem todas as vacinas do Plano Nacional de Imunização em dia, quais são as experiências dele com medicação, porque de repente ele fala, olha, eu não gosto dessa medicação me dá tosse e eu não uso essa medicação. Né, se ele tem concordância com a adesão. Então, assim, são as 3 etapas da anamnese que eu acho extremamente importantes para que aí sim, com base todos esses dados, o farmacêutico tem condições de fazer uma boa avaliação e um plano de cuidado. Perfeito, Ana. E aí, associando isso, né, fazer todo esse levantamento, quais são esses exames físicos, né? Qual a importância do farmacêutico estar sabendo fazer os exames físicos, fazer esses levantamentos, e o que ele pode fazer nas farmácias? Olha, Dani, isso é algo realmente importante. Eu, como docente, eu sempre foco muito na semiologia, né, nas minhas aulas, porque o farmacêutico acha, às vezes, que ele não pode fazer um exame físico, porque isso é do profissional de outra especialidade, que isso é do médico. Não, a gente tem exames físicos que a gente pode e deve fazer, né? Então, por exemplo, a inspeção corpórea, que muitas vezes pode vir associada de palpação ou não. Então, por exemplo, um paciente falou: olha, eu estou usando amlodipino e eu estou sentindo a minha perna inchada. Então, a gente tem que verificar, tem que fazer uma compressão, né, uma palpação, para verificar se aquilo se trata realmente de um edema, que pode estar associado, né, com um efeito do amlodipino, que é um bloqueador de canal de cálcio, ou não, aquilo seria uma dor muscular de um paciente idoso que tem tido, né, uma atividade maior do que a massa muscular, né, dele. Então, a gente precisa fazer isso. A ausculta, a avaliação dos sinais vitais, então, avaliar a temperatura, pulso, frequência cardíaca, pressão arterial.
Então, lembrando que o farmacêutico tem conhecimentos, né, e habilidades para todos esses exames. E também os dados antropométricos, né? E como eu falei, peso, altura e IMC não é só para classificar o paciente como normopeso, sobrepeso. Isso também interfere na farmacoterapia. De repente, para fazer um ajuste de dose para um paciente que tem um IMC muito alto. Né? Então, a gente precisa saber fazer isso, além das orientações de saúde. Se é um paciente que precisa perder peso ou ganhar peso, todas as orientações como um profissional de saúde. E lembrando, todos esses exames físicos devem ser registrados na anamnese, né, na ficha de anamnese do paciente. Perfeito, Ana. Então, a gente precisa ter todo esse histórico do paciente, ter os exames físicos, ter todo esse levantamento de dados dele. Eu costumo sempre falar, e aí completando nessa parte que você falou de levantamento de dados, a comunicação, né, a tecnologia leva a algo que a gente não trabalha muito, né, nos cursos de graduação, agora que a gente está dando maior valor a essa parte, mas a parte da comunicação ela é fundamental, porque é por meio dela que eu vou conseguir obter essas informações. E tem muito trabalho que eu tenho lido, né, em outras profissões que já trabalham há muito tempo com isso, a importância do primeiro minuto da consulta, né, e eu queria completar aqui. O quanto é importante você deixar o paciente trazer o que mais lhe angustia, o que mais lhe preocupa, por que ele veio à tua procura. É no primeiro minuto que a gente vai coletar as primeiras informações e a gente vai realmente descobrir qual é a situação desse paciente e o motivo dele ter nos procurado. Além disso, né, Ana, de fazer todas essas questões e fazer os exames físicos que o profissional precisa realizar e não ter medo mais de fazer, hoje nós temos os exames de análises clínicas dentro da farmácia. Não são para fechar diagnóstico em momento algum, mas eles servirão como uma ótima triagem, né? Pegando o caso seu inicial lá, que a gente estava falando das doenças autolimitadas. Então, aquele paciente que chega com dispepsia, né? Quantos compram a família Azol, né? Os inibidores de bomba de próton dentro da farmácia, para o alívio dessa dispepsia, sem realmente ter feito uma verificação se tem Helicobacter pylori. E hoje o farmacêutico, no seu processo de anamnese, vai ter umas ferramentas, várias, né? São mais de 50 exames já liberados, que ele vai poder ajudar nesse processo de triagem e verificar se realmente há necessidade de encaminhamento. E aí eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre qual é o impacto, né? O que esses exames de análises clínicas vêm trazer aí para nós no processo de semiologia. Bom, Dani, você começou com uma fala que eu acho extremamente importante, porque como isso é uma coisa nova, né, essa ampliação desses exames que podem ser realizados nas farmácias comunitárias, muitas pessoas ficaram com a impressão de que elas vão fazer diagnóstico em farmácia, muitas pessoas das análises clínicas começaram a questionar isso, mas você lembrou bem, nenhum desses exames é para diagnóstico. Então, esses exames, eles têm 3 finalidades para o paciente, né? Então, rastreamento de saúde e avaliação, tanto da efetividade de uma farmacoterapia, quanto da segurança dela. Quando a gente pensa em rastreamento em saúde, Dani, eu acho que é muito importante a gente relembrar para os nossos ouvintes que as farmácias comunitárias, né, as drogarias, elas são o local de maior acesso a toda a população brasileira, independente da classe social. Tá? Então, assim, muitos pacientes assintomáticos ou com sintomas leves não procuram o sistema de saúde. E não procuram o sistema de saúde, no caso de assintomático, não vai procurar, porque não sabe nem que existe qualquer associação, porque não tem o sintoma. E no caso de sintomas leves, não procura. Então, eu tenho várias experiências de um paciente, assim, no balcão de farmácia, conversar e falar: olha, então, nossa, eu tô sentindo que eu tô bebendo tanta água e eu tenho urinado tanto, sabe, características clássicas de um diabetes, que podem, através de um exame remoto realizado ali na farmácia, e hoje não só mais com uma glicemia de jejum, que pode ter sofrido alteração da medicação que ele tomou, do estresse que ele passou, mas também de uma hemoglobina glicada, pode rastrear um diabetes que, a partir do momento que foi identificado, né, o possível quadro, esse paciente é encaminhado para um médico. E aí as pessoas não têm ideia do quanto isso diminui mortalidade e morbidade em pacientes com diabetes, por exemplo.
Um paciente diabético, às vezes, demora anos para descobrir que ele está diabético, porque ele tem esses sintomas leves. E ele não vai no médico para isso. Então, dentro de uma farmácia, com acesso ao farmacêutico que ele conhece, que ele vai lá toda semana, para adquirir uma medicação, para comprar algum produto de saúde, ele tem a chance de fazer esse exame, né, de análises clínicas, de forma remota dentro da farmácia, e com isso a gente diminuir muito complicações de morbimortalidade, né. Então, primeiro ponto que é de extrema importância. Segunda questão, tanto em pacientes com doenças de saúde, né, condições de saúde autolimitadas, como doenças crônicas, se ele é um usuário de um medicamento, a gente pode avaliar a efetividade desse medicamento, né. Então, por exemplo, um paciente que está lá usando a metformina, às vezes ele demora 1 ano para voltar no médico e a glicemia está lá 180, 200, sendo que a meta terapêutica é 100, e ele não sabe que aquilo está acontecendo. Mas a partir do momento que ele vem a uma farmácia, né, comunitária, e que um farmacêutico, preferencialmente durante um acompanhamento farmacoterapêutico, faz a verificação desses parâmetros, e o farmacêutico já pode identificar a necessidade de um ajuste de dose, ou verificar, olha, está dando um valor alterado, como o senhor está usando esse medicamento, de repente verificar uma não adesão, né? Lembrando que não adesão não significa só não tomar o medicamento, pode ser que esteja tomando errado e por isso não tenha uma efetividade correta. Então a gente consegue ver isso na prática, ali. O paciente que está tomando simvastatina, a gente consegue ver ali o perfil lipídico, ver se aquele medicamento está sendo efetivo. E caso não esteja, investigar o motivo, e se o motivo for uma terapêutica ineficaz, né, já indicar esse paciente, já encaminhar esse paciente para o médico para fazer um ajuste, e não esperar 1 ano com esse paciente tendo uma piora no quadro clínico dele, né, e um agravamento, como eu falei, maior risco de mortalidade. Além disso, tem a avaliação da segurança também, que pode mudar. Então, o paciente não tinha nenhum problema, agora ele desenvolveu uma esteatose hepática, e de repente, ali por um exame remoto, a gente consegue avaliar que esse paciente tem uma alteração de função hepática, e por isso ele deve ser encaminhado para o médico para fazer um ajuste dessa dose. Então, é muito importante, são mecanismos que fazem com que o farmacêutico consiga, com, assim, maior destreza, prestar os serviços clínicos, né, propostos pelas nossas resoluções. Então, isso é um grande ganho. E mais um detalhe com relação a isso, né, além dos laboratórios de análises clínicas continuarem a ser o local do diagnóstico e confirmação terapêutica, muitos desses exames que vão ser realizados nas farmácias e drogarias devem ser validados por um laboratório de análises clínicas. Então, os laboratórios de análises clínicas também vão trabalhar nessa parte. Então, é importante saber que o farmacêutico que está lá nas análises clínicas continua tendo uma grande importância, assim como o farmacêutico prestando serviço clínico na drogaria passa a ter maior condições de exercer as suas atividades clínicas. Eu acho que a gente fechou. Se a gente fosse ficar conversando, a gente conversaria aqui horas e horas e horas de um tema que é atual, que eu acredito muito na importância dele, que é o resgate da profissão, né? O farmacêutico assume novamente seu papel como profissional da área da saúde, focado no paciente, e é por meio desse raciocínio clínico que ele vai trazer essas informações, e o nosso grande objetivo, né, como profissional da área da saúde, é ajudar o nosso paciente a melhorar na terapia. Então, Ana, só para a gente fazer aí um breve resumo para os nossos ouvintes e agradecê-los, né, de estar aqui com a gente, espero que tenham gostado. Então, pessoal, não percam, não deixem de estudar, desenvolvam a questão do raciocínio clínico, e o raciocínio clínico a gente vai desenvolver por meio da semiologia, que é o estudo de sinais e sintomas. E quando eu falo de estudar sinais e sintomas, eu trago aí à mente o processo de anamnese, fazendo todo o levantamento do paciente, associando aos exames físicos e agora os exames complementares. Então, nós temos muito a crescer, muito a desenvolver, e o Conselho sempre estará aqui para dar esse suporte, essa ajuda, as nossas comissões, o nosso material técnico, é para vocês, farmacêuticos, espero que vocês realmente gostem. Ana,
quero que você fale aí sua despedida e, mais uma vez, agradecer, minha amiga. Sempre ouvi-la é um prazer. Dani, olha, você falou algumas coisas que eu acho que são pontos chaves, né? A farmácia clínica é uma área de resgate da profissão farmacêutica, lembrando que a nossa profissão, ela nasceu com esse propósito do atendimento ali do paciente, dentro da comunidade, a tudo que ele precisa. Então, durante muito tempo, a área clínica foi vista sobre algo que só acontecia dentro de hospitais, e hoje a gente tem essa visão de que a farmácia clínica, ela está em todos os lugares, ela está na farmácia comunitária, ela está na farmácia magistral, ela está no hospital, ela está no ambulatório, ela está nos consultórios independentes, e você falou tudo, isso aqui é capacitação, né? O Conselho Regional de Farmácia tem grandes e grandes documentos e materiais para capacitação, e a capacitação está por aí também, nas sociedades, né, que regulamentam a área clínica, então isso é muito importante para o farmacêutico cada vez mais se capacitar, porque a gente tem um papel fundamental na saúde pública, então a gente precisa se empoderar disso. Então eu te agradeço a oportunidade, Dani, de participar, dizer que eu quero parabenizar o CRF São Paulo por mais essa, né, iniciativa dos podcasts, que eu acho que no mundo de hoje, principalmente no pós-pandemia, indo para o trabalho, num ônibus, num momento de deslocamento, a gente consegue ter uma discussão importante sobre essa, e que esse nosso bate-papo aqui tenha sido importante para muitos dos nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez também a toda a diretoria e a você principalmente, Dani, pela amizade, pela parceria e mais uma vez por estarmos aqui, né, falando sobre a farmácia clínica. Obrigada, Ana, obrigada a todos, espero que realmente tenham gostado desse assunto, tem muito mais, então não deixem de sempre estar aí curtindo os podcasts do Conselho Regional de Farmácia, foram feitos para vocês, destinados ao seu conhecimento, e que realmente a gente possa aí estar trabalhando junto com esses mais de 80 mil farmacêuticos do nosso estado e chegando na demanda do paciente. Um beijo, minha amiga, um beijo a todos.